Mais um minutinho e a gente começa. Paz, amada igreja, que bom mais uma vez nós nos reunimos, né, para falar da palavra do Senhor. Eu queria que vocês me dessem um feedback do volume, se tá bom, certo? Se dá para ouvir direitinho, ok? E à medida que tiver algum contratempo, vocês vão passando as mensagens, fechado? Então vamos lá. Eu demorei até um pouquinho para poder pensar no que eu ia falar, sabe? Decidi praticamente hoje pela manhã. E aí me veio muito no coração e na mente a questão realmente da obediência, sabe? Lembrei até também de um encontro que a gente teve, uma das pregações, o pastor Joaquim falando de como cada pessoa fala
de uma forma, né, da palavra. Algumas pessoas já gostam de falar mais da graça, outras pessoas gostam de falar mais do Velho Testamento. E eu sempre gosto de pontuar as coisas, né, colocar tópicos, falar da graça, porém, somente da graça por si só, porque só a graça não vai nos levar à redenção. Só a graça não vai fazer com que a gente more com o Senhor. Então, às vezes é uma palavra um pouco mais dura, mas eu creio que a gente, como cristãos, a gente realmente tem que se autoavaliar diariamente para verificar como a gente está em comunhão com o Senhor. Se realmente o que nós estamos fazendo é de acordo com a vontade do Senhor Jesus ou não. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá bom? E aí, hoje eu queria falar um pouquinho sobre obedecer ou sacrificar. Quando a gente sempre fala dessa questão do sacrifício, a gente se lembra muito do Antigo Testamento. Só que a gente vê, tanto no Novo como no Antigo Testamento, existem formas diferentes, vamos dizer assim, tanto de nós obedecermos ao Senhor, como dos sacrifícios que realmente Deus se agrada. Será que o sacrifício que Deus se agrada hoje é o mesmo na época do Antigo Testamento? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, a gente vai pensar um pouquinho juntos sobre isso daí. E é interessante porque no Antigo Testamento, quando se falava de sacrifício, falava em relação aos animais. A questão realmente do sangue que fluía, depois de fluir o sangue tinha a questão de queimar, né, do holocausto propriamente em si, que aí chegava o incenso, né, vamos dizer assim, o aroma às narinas de Deus. E aí a gente já vê um pouquinho dessa diferença quando o Senhor pede para Abraão sacrificar seu filho, porque anteriormente eram apenas animais, não eram pessoas, e o Senhor pede para Abraão sacrificar o seu filho. Então a gente já começa a perceber que a questão do sacrifício não é simplesmente matar o animal. Por que o Senhor se agradaria disso, em detrimento a um pecado que aconteceu? Então a gente vê que essa questão realmente do sacrifício é algo mais profundo, é algo realmente que tem a ver com obediência, é algo que tem a ver em nós sacrificarmos determinados pecados ou determinadas atitudes ou determinadas pessoas, seja o que for, que nós colocamos no centro, que deveria ser, na verdade, esse centro, o Senhor que deveria fazer parte. Então, quando a gente fala dessa questão do sacrifício, no Velho Testamento, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um povo que era cativo, de um povo que era habituado a viver no chicote, e que Deus tirou eles de um local e iria levá-los para a Terra Prometida. Porém, até chegar à Terra Prometida, o Senhor tinha que moldar aquele povo, o Senhor tinha que santificar aquele povo para que eles herdassem a promessa. Não é à toa que quando a gente estuda bastante números, a gente vê como esse povo realmente fracassou, e fracassou em detrimento realmente à desobediência, à falta de fé, à murmuração, que foi tremenda. Mesmo eles diariamente vendo as maravilhas que o Senhor fazia. E aí eu trago para os nossos dias de hoje. Naquela época eles recebiam o maná de Deus, eles viam água saindo da rocha, eles viam o mar abrindo, e mesmo assim o povo não conseguia obedecer assim como o Senhor queria. Mesmo assim o povo duvidava. Então a gente vê que o Senhor tinha que dar regras, e o Senhor deu várias regras. Quando a gente estuda, principalmente Levítico, a gente observa isso. O Senhor deu regras para aquele povo, para que eles se multiplicassem de forma saudável,
Então, quando a gente estuda profundamente, a gente avalia como o Senhor se preocupou quanto à saúde daquele povo, como o Senhor se preocupou em cada tópico que ele foi dando em relação à santificação, em relação como tratar com o pecado, como se purificar. E o que acontece? Naquele período, como eles ainda estavam construindo um relacionamento com o Senhor tinha que fazer com que eles, como é que eu posso dizer, criassem um vínculo com Cristo, com Deus. E aí uma das maneiras foi realmente instituindo inicialmente essa questão dos sacrifícios, para que o povo se chegasse também ao tabernáculo. Então, desde o início a gente vê que o Senhor quer comunhão conosco. O Senhor quer proximidade. Tanto é que ele fala em diversas passagens que o povo tinha que se voltar para ele. Né? Que se o povo realmente se humilhasse, se o povo se voltasse para ele, grandes coisas ele faria. Né? Grandes coisas, grandes promessas ele deu para aquele povo. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para a gente não ficar, vamos dizer assim, voltado para a religiosidade, para essas questões realmente do sacrifício por si só, porque o Senhor quer um coração contrito, o Senhor quer obediência, o Senhor quer amor, o Senhor quer relacionamento. Vamos ler aqui em Provérbios. Hoje a gente vai manusear bastante, irmãos, a Bíblia. Vou tentar ser breve, mas eu pontuei vários versículos para a gente ler. Provérbios 21, 27. O sacrifício dos ímpios é a abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Então a gente já observa que o Senhor já vem dando grandes indícios em relação a essa questão do sacrifício. Por quê? Porque o povo, no lugar de realmente verificar, visualizar que errou, fazia o sacrifício como o Senhor pediu. E esse sacrifício, diga-se passagem, tinham regras claras também, onde o Senhor colocou a questão do melhor animal, no caso do sacrifício dos alimentos, a melhor parte da colheita. Então não era assim, você tinha que sentir, vamos dizer assim, a perda, ou por agradecimento, porque também tinham as ofertas de agradecimento ao Senhor, você tinha que dar o seu melhor para o Senhor. No caso da colheita, a pessoa se dispôs, a pessoa plantou. No caso de animal, a pessoa cuidou do animal, a pessoa teve um esforço e aí apresentou aquilo de melhor para Deus. Então, a gente já visualiza que existe uma conexão aí, que não é simplesmente deixar fluir o sangue do animal e simplesmente Deus ia se agradar. Senão a gente estaria falando, amados, de um Deus sanguinário, e a gente vê que não é isso. O Senhor fala muito dessa questão. Então a gente tem que ter muita consciência dos sacrifícios que nós estamos fazendo para verificar se é simplesmente religiosidade ou se realmente são sacrifícios de amor ao Senhor. E aí a gente vê que tanto no Velho Testamento, quando o Senhor instituiu alguns rituais, no Novo Testamento, ele manteve alguns rituais antigos e criou alguns novos, como a própria ceia, como o batismo. O que adianta você fazer este tipo de ritual? O que adianta você fazer, vamos dizer assim, esse tipo de sacrifício, se verdadeiramente você não tem o Espírito de Deus? Se você faz simplesmente por proforma, se você se batiza, se você desce nas águas, mas não existe uma transformação, será que Deus vai se agradar de você simplesmente fazer aquele ritual do batismo? Será que Deus vai se agradar de nós, sendo que a gente não está em comunhão, sendo que a gente está com problemas pendentes? Não é à toa que o Senhor sempre fala que antes de nós cearmos, nós temos que nos avaliar, nós temos que nos analisar.
O batismo não diferente, que o Senhor fala que nós temos que ser novas criaturas. Então, a gente tem que entender que o sacrifício do Velho Testamento, com essa questão mais de ritual, porque o povo precisava se aproximar do Senhor, precisava ter aquela disciplina inicial para ir conhecendo o Senhor e vendo e tendo esse relacionamento, é diferente de hoje, amados. Então, você sacrificar dizendo que não vai, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas que acontece, que você vai jejuar, que você não vai perder um culto daqui para frente. O que adianta você fazer esse sacrifício se não tiver mudança interna? É simplesmente você passou alguns dias sem comer, um jejum que para o Senhor não vai agradar em nada. Agora, se você começa a ter um coração contrito, se você faz aquele jejum porque você quer estreitar o seu relacionamento com Deus, é completamente diferente. Então, nós temos que ter maturidade em relação a isso, até porque o grande sacrifício já foi feito. Vamos ver aqui em Hebreus 10. Hebreus 10, 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparaste um corpo. Em holocausto e expiações pelo pecado não te comprazes. Então disse: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, como está escrito de mim no livro. Como já disse, sacrifício e oferta, holocaustos e expiações pelo pecado não quiseste, deles não te agradaste. Logo disse: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, aqui a gente vê, amados, o que realmente Deus se agrada. Deus se agrada de sacrifícios de coração. Deus se agrada de sacrifícios de amor. Então, mais uma vez, eu enfatizo que nós não podemos ficar presos aos rituais. Nós temos sim que ir para os cultos, nós temos sim que entender cada vez mais da palavra de Deus, nós temos sim que valorizar o batismo, nós temos sim que valorizar a ceia. Porém, esses rituais, vamos dizer assim, religiosos, praticados sem obediência e sem amor verdadeiro a Deus, não se iludam, que não vai ser recebido também com amor pelo Senhor. Então, nós vamos estar nos enganando, na verdade. Nós vamos continuar vazios, simplesmente sendo iguais robozinhos, fazendo aquilo como a gente vai para o trabalho, como a gente vai para a escola, como a gente vai para a faculdade, como todo dia a gente acorda e faz os nossos afazeres. Então, a gente vê que cada vez mais a gente linka cada live que a gente vem participando, seja comigo falando, sejam os pastores, onde cada vez mais a gente vê como a gente tem que se aprofundar mais no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. Porém, a palavra fala bastante que se nós não formos obedientes, se nós não fizermos conforme a palavra dele, nós não herdaremos a eternidade junto com ele. Então, a gente tem que ver se realmente nós temos esse coração contrito, nós estamos obedecendo ao chamado de Deus. E obedecer ao chamado de Deus, irmãos, é realmente se fazer como cristão. É você exalar o perfume de Deus. É você se preocupar com as outras pessoas. É você se compadecer com a dor do próximo. E eu não estou falando de que a gente não vai ter problemas, de que com todas as pessoas a gente vai ter a mesma comunhão, que com todas as pessoas a gente vai conseguir se relacionar da mesma forma. Não. Porém, a gente vai passar a ver as outras pessoas que a gente tem uma dificuldade com um olhar de misericórdia, com um olhar realmente que o Senhor quer que nós tenhamos.
E aí nós vamos ter que fazer a nossa parte para depois a gente, digamos assim, sentar no quarto com Jesus e dizer: Jesus, eu fiz dessa forma, mas mesmo assim não houve mudança do outro lado, porque tem o livre-arbítrio, irmãos, tanto para a gente como para o outro. Então, duas pessoas, né, só se entendem, só se dão bem, se as duas realmente se desarmarem, se as duas realmente quiserem a mesma coisa. Então, muitas vezes, você dá a outra face, não é à toa que o Senhor fala, que você dê 70 vezes 7. Muitas vezes você dá a outra face e a pessoa lhe bofeteia novamente. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, estar realmente firmados na palavra. Vamos ler aqui Mateus 12, 7, 8. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor, e não o sábado. Aqui ele estava falando da questão do ritual, né, de como as pessoas pretendiam, digamos assim, colocar o sábado acima da cura das pessoas. E nesse versículo ele fala porque os discípulos estavam colhendo espigas, né, no sábado, e aí pela lei não poderia. Então, o Senhor mostra cada vez mais como as questões rituais estão em segundo plano em relação à vida, em relação ao amor. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vive uma vida de religiosidade, a gente vive uma vida de regras, a gente vive uma vida de sacrifícios, achando que esses sacrifícios vão estar agradando ao Senhor Deus. Então, a gente se propõe, não, eu vou no culto todos os dias que tiver na semana, todo dia eu vou estar lá, porém, o que adianta nós irmos ao culto todos esses dias, se nós chegamos com o coração fechado, se a gente chega não tendo esse coração aberto para escutar realmente a palavra, se a gente não se envolve na obra, porque o Senhor fala sempre que Ele vai nos medir pelos frutos. Então, é muito egoísmo e é a gente ficar realmente só na questão do sacrifício. Aí eu estou me sacrificando, saindo da minha casa 3 vezes na semana, indo para o culto para adorar ao Senhor. Quando, na verdade, a gente sabe que não é. Você simplesmente, muitas vezes, quer bater o ponto na igreja para dizer: já fiz a minha parte, já fiz o meu sacrifício da semana. Porém, você não se sacrifica em ajudar o próximo, você não se sacrifica em acordar mais cedo para ler a palavra do Senhor, você não se sacrifica em se fechar no quarto para ter uma comunhão maior com Deus. Então, nós infelizmente, quando fazemos isso, nós estamos presos como se fosse no Antigo Testamento, somente pela lei, somente pelas regras, e não entendendo verdadeiramente o que é a obediência ao Senhor Jesus. Então, muitas vezes, irmãos, a gente realmente tem que se espiar. A gente realmente tem que ver se a gente está indo para a igreja porque a gente quer adorar o Senhor, porque a gente quer mostrar quanto a gente o ama, porque a gente está contrito e muitas vezes, Senhor, eu venho sem forças, porque muitas vezes a gente vai, amados, a gente vai realmente sem forças, a gente vai desanimado, mas a gente precisa do Senhor, então a gente vai lá para esquecer, para se recarregar, e não para fazer barganha com o Senhor, e não porque eu quero um emprego melhor, e não porque eu quero um carro melhor, e não porque eu quero mudar de casa, não só pela bênção, até porque a gente sabe que o Senhor é dono de toda prata e todo ouro. Então, se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Mas também, se não for da vontade dEle, e se não for para o nosso bem, porque muitas vezes a gente recebe determinadas coisas e o primeiro movimento que nós fazemos é virar as costas para o Senhor.
Então, o Senhor conhece profundamente o nosso coração. Então, cada vez mais, a gente tem que ir para a casa do Senhor, a gente tem que buscar a palavra de Deus, pensando nessa aproximação com Cristo, pensando em sermos pessoas melhores, pensando em obedecermos aos comandos do Senhor e não aos comandos da nossa carne. Porque muitas vezes a gente pensa que está obedecendo ao Senhor, mas na verdade, como disse Salomão, é muita vaidade nossa e não ordenança realmente do Senhor Jesus. Então a gente tem que tá com o coração muito contrito para escutar o que o Senhor fala, para que nós obedeçamos. Como é que a gente não tem intimidade nenhuma, irmãos, e a gente quer viver maravilhas, e a gente quer escutar a voz de Deus, e a gente quer ficar todo arrepiado quando a gente está em oração, escutando um louvor? Como se a gente não tem intimidade com o Senhor Jesus? Como é isso? Então, não adianta nada se nós cada vez mais não deixarmos o nosso coração com terra fértil para que a palavra do Senhor Jesus frutifique, crie raízes, dê frutos. A gente vai viver na religiosidade, a gente vai viver simplesmente querendo sacrificar e não obedecer. Então, Deus quer nossa sinceridade. Ele não quer hipocrisia no nosso louvor, no nosso amor. Ele não quer penitência. Até porque você pensa, o que vai mudar para Deus se você faz um propósito de jejuar? Vamos lá, eu vou jejuar 2 vezes na semana simplesmente por jejuar. Para Deus, o que vai agregar isso? Para você também, o que vai agregar isso? É simplesmente deixar de comer, meus irmãos. Você vai perder uns quilos, somente isso. E é completamente diferente de você se trancar no quarto, orar, falar com o Senhor e dizer que quer fazer aquele jejum porque você quer cada vez mais ter um relacionamento com o Senhor. Que você vai para a igreja, que você está indo, mas para louvar a Deus, para estar em comunhão com Ele, porque somente Ele te preenche, somente Ele te dá paz, mesmo no caos. Somente o Senhor Jesus, ninguém mais, não tem psicólogo. A gente sabe que os médicos estão aqui realmente para nos ajudar, que o Senhor usa todos eles, porém, o médico dos médicos é Jesus. Então, o Senhor usa essas pessoas, porém, se nós não tivermos realmente a presença do Espírito Santo na nossa vida, qualquer vento vai se transformar num vendaval conosco. Então, vamos ler aqui Salmos 51. Salmos 51, 16. Porque não queres sacrifícios, senão eu o daria. Se te ofereço holocausto, não os aceita. Sacrifício é para Deus um espírito quebrantado. Ao coração contrito e humilhado, tu não o desprezas, ó Deus. Aqui foi quando o rei Davi foi confrontado em relação ao seu pecado, pela morte de Urias. E então ele realmente pesou o coração dele. E aí, irmãos, obediência. E aí, você tem um coração voltado para Deus. E aí a questão de você ficar contrito é você reconhecer que você errou e você se colocar nos pés do Senhor, pedindo perdão, pedindo discernimento e sabedoria para que não faça novamente, para que não cometa o mesmo erro. E é aí onde a gente pode fazer um paralelo, principalmente com o Antigo Testamento. Quantas maravilhas aquele povo viu, porque eles viram. Deus estava andando no meio deles. Deus estava habitando no meio deles no tabernáculo. No dia eles comiam maná, no dia seguinte eles já estavam murmurando. Aí você via
em teoria, um arrependimento, e aí, dias depois, acontecia a mesma coisa. Então, o que adiantava aqueles sacrifícios? Tanto é que o Senhor se irou várias vezes e aquele povo não chegou na Terra Prometida. Somente 2 entraram na Terra Prometida daquela geração antiga. Então, irmãos, a questão da obediência, e muitas vezes obedecer, não é fácil. É muita hipocrisia eu chegar falando que realmente é fácil, que a gente escuta sempre o que Deus tá falando, que é muito simples a gente identificar as novas ordenanças do Senhor. Porém, a maioria da obediência é o dia a dia. São os pecadinhos que a gente pratica diariamente, que nós não obedecemos ao Senhor, que nós continuamos fazendo de forma equivocada. Que nós continuamos achando que, na verdade, o pecado maior que a gente não faz, digamos assim, nos coloca numa posição melhor. E, na verdade, não é dessa forma. Vamos ler mais um capítulo aqui, um versículo. Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, Israel, o que pede o Senhor teu Deus de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma? Será que nós estamos, amados, realmente amando o Senhor de todo o coração? Porque se nós tivermos, nós obedecemos. E nós obedecemos o quê? Aos seus mandamentos. O Senhor é claro nas ordenanças de como a gente deve se comportar em relação ao próximo, de como a gente deve se comportar em não se corromper, como nós devemos nos comportar em relação a várias coisas. A Bíblia fala claramente. Então, a gente tem que entender que não adianta nós sacrificarmos, nós sermos religiosos, mas nós não exalarmos o perfume de Cristo. Porque a própria palavra fala que nós vamos estar nos enganando e que Ele vai dizer que não nos conhece, se assim nós fizermos. Vamos ler aqui Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não lançamos fora demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Então isso significa o que, amados? Falta de obediência. Somente a religiosidade, somente o sacrifício. E quando a gente fala em obediência, a gente fala em senhorio. Então, muita gente quer Deus como seu Senhor, mas não quer se prostrar diante do Senhor, mas não quer obedecer o seu Senhor. Só quer simplesmente os favores do seu Senhor. E como nós estamos nisso? Muitas vezes a gente não entende determinadas coisas, a gente não entende determinadas situações que nós estamos. E aí um amigo meu falou uma vez, ele inclusive hoje é pastor, ele falou o seguinte, as coisas de Deus, muitas vezes a gente não explica, a gente simplesmente obedece. Simplesmente obedece. E tem vários pontos muito polêmicos, tanto no Velho Testamento, que permanecem no Novo Testamento, onde o Senhor fala claramente que não herdarão o reino dos céus, quem faz determinados comportamentos, e muitas vezes a gente quer relativizar. Infelizmente, irmãos, com Deus não existe meia medida, ou é ou não é. Ou nós obedecemos ou nós desobedecemos. Não é porque a gente não faz, vamos dizer assim, um grande pecado, porque na verdade quem mensura, quem coloca
como é que eu posso dizer, numeração do pecado maior ou menor somos nós, humanos. Mas o Senhor não coloca isso. O Senhor coloca se você pecar e Ele coloca várias coisas. Se não é simplesmente não matar, não. A gente sabe muito bem disso. Né? Então, são coisas do cotidiano que nós muitas vezes fazemos. É a fofoca, é a mentira, é a desobediência. É nós muitas vezes não honrarmos o nome do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque a graça está aqui. Porém, meus irmãos, a gente tem que dar frutos. Vamos ver aqui em Tiago 2,14. Tiago 2,14. Meus irmãos, que proveito tem alguém que disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiverem necessidade de sustento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu as obras, mas mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tu crês que Deus é um, fazes o bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu único filho Isaque? Então, amados, é outra coisa que nós temos que compreender, que obedecer ao Senhor, nós temos também que frutificar, que dar frutos, que falar da palavra dele e temos que ajudar também as outras pessoas. O alimento espiritual é o nossa vida. Porém, você acha que realmente Deus vai se agradar se nós também não ajudarmos e não estendermos a mão para o nosso irmão? Será que realmente isso é obediência ao Senhor? Será que a igreja simplesmente de portas fechadas, não trazendo pessoas para escutar a palavra de Deus, não levando também essas boas novas para essas outras pessoas, não fazendo serviços sociais, será que realmente Deus se agrada? E quem é a igreja, irmão, se não nós? Porque a igreja não é o pastor e a pastora, a igreja somos nós. Eles são os líderes, eles têm um papel fundamental na igreja e um peso grande. Sempre quando eu falo dos pastores, eu me lembro muito de Moisés, que carregou aquele povo e era um fardo tão grande. Meu Deus, como é um fardo grande nos carregar espiritualmente, nos orientar, nós que somos assim como aquele povo, não diferente, um povo de dura cerviz. Então, quantas vezes nós queremos simplesmente comer desse maná da igreja? Mas quantas vezes nós obedecemos e nos dispomos a ajudar, irmãos? Quantas vezes nós obedecemos e mesmo cansados do dia a dia, nós estendemos a mão para a igreja, nós chegamos junto com o pastor, a pastora, e perguntamos se a igreja está precisando de alguma coisa. E quando eu falo dessa questão de alguma coisa, não é simplesmente a questão financeira, porque a palavra de Deus fala muito que Deus olha o nosso coração. Então o Senhor, lógico que vai saber se tu não tem condição financeira, mas Ele vai ver a tua vontade de ajudar, Ele vai ver a tua vontade de se engajar na obra, e Ele vai colocar sim, porque eu creio nisso, outras pessoas para colaborarem contigo. Então você pode dar o seu esforço na obra, você pode dar o seu amor na obra. Então quantas vezes
nós ainda nos pegamos agarrados simplesmente ao maná. Que frutos nós estamos dando? Será que quando realmente o Senhor olhar para cada um de nós, Ele vai nos reconhecer como servos fiéis ou como servos tolos? Então a gente tem que pensar muito, a gente tem que se analisar muito, a gente tem que se ver muito. Porque o Senhor fala que a gente tem que agir como cristãos. A gente não pode agir simplesmente pela carne. A gente tem que agir como servos de Deus. A gente não pode agir simplesmente com compensação. Eu vou sacrificar isso para o Senhor me dar de volta aquela bênção que eu quero. Então, quantas vezes a gente coloca o centro da nossa vida em outras coisas, onde o Senhor fala sempre na palavra dele, que buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas vos serão acrescentadas, irmãos, se for da vontade dele, vos serão acrescentadas se for para o nosso bem, vos serão acrescentadas porque o Senhor quer, não simplesmente porque eu quero fazer essa troca, eu quero fazer essa barganha. Porque a palavra fala, Paulo falou muito, se eu estou na fartura, glória a Deus, se eu estou na escassez, glória a Deus. Então nós temos que louvar o Senhor a todo tempo e a todo momento, seja na fartura, seja na escassez. E quando eu falo de fartura e de escassez, não só de alimento físico, mas realmente espiritual. Quantas vezes a gente está enfrentando tempestades e problemas e a gente está sem entender, a gente está no meio daquele furacão. Quem é que pode nos dar essa paz? Só o Senhor. E será que é obediência a gente murmurar? Será que é obediência a gente se trancar num quarto e ficar se perguntando o tempo inteiro por que Deus, por que Deus, por que Deus? Não é, irmãos. Então, se a gente sabe de tudo isso, mesmo que venha esse sentimento no nosso coração, é melhor obedecer. Então, se é melhor obedecer, então você leva para o Senhor. Senhor, não estou compreendendo, Senhor, não estou entendendo, porém eu vou simplesmente obedecer. Meu coração está contrito, eu realmente estou sem saber o que fazer, porém eu creio na Tua palavra, Senhor, e o Senhor vai me orientar. Então, à medida que a gente for praticando também essa obediência, meus irmãos, isso vai acontecendo. A partir do momento que a gente for entregando, porque essa questão do entregar é tão difícil, é tão complicado, é que a gente vai começar a entender que realmente as coisas não estão na nossa mão. Desde o mais simples ao mais complexo. Então, o que adianta a gente se revoltar contra o Senhor? Então, o que adianta a gente querer barganhar e querer colocar sacrifícios, falsos sacrifícios, sendo que o que o Senhor quer realmente é obediência, é esse coração voltado para Ele. E aí, quando for da vontade dEle, se for da vontade dEle, Ele vai permitir uma mudança, seja na sua vida financeira, seja na nossa vida pessoal, enfim. Então, o que nos cabe, o que a palavra diz que nós temos que buscar, é conhecer cada vez mais ao Senhor, é ter cada vez mais intimidade com o Senhor, é ter cada vez mais conhecimento da palavra para a gente conseguir fugir dessas armadilhas e conseguir obedecer verdadeiramente ao Senhor. E aí a gente tem que ter cuidado para poder a gente não se vangloriar dessas coisas. Vamos ler aqui em Lucas 17. Lucas 17, 7 ao 10. Quem de vós, tendo um servo que ara ou apacenta o gado, a voltar ele do campo, lhe diz, chega-te e senta-te à mesa, e antes não lhe dirá, prepara-me algo para cear. Cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido.
e depois disso tu podes comer e beber. Acaso dá graças ao servo porque fez o que lhe fora mandado? Penso que não. Assim também vós, quando haverdes feito tudo o que vos for ordenado, dizeis: servos inúteis somos, pois fizemos o que deveríamos fazer. Então, aqui mais uma vez o Senhor fala da questão da obediência. Nós temos que fazer, irmãos, por amor ao Senhor. Nós temos que obedecer por saber que Ele é o único que nos dá realmente a promessa de vida eterna. Por saber que nós queremos estar com Ele, que nós queremos ter a paz que só o Senhor pode nos dar. Ninguém mais pode dar essa paz. Quantas pessoas a gente conhece que tem escassez realmente de alimento, escassez de várias coisas. Muitas vezes uma família totalmente desestruturada, mas tem uma paz que só realmente Jesus. A gente fica sem entender. Ele não está murmurando, ele não está tentando se matar, ele não está colocando a faca no pescoço de Deus, como muitas vezes a gente faz. Ele simplesmente obedece. Porque como a palavra do Senhor fala, não é um querer meu ou seu. É uma determinação de Deus a questão da obediência. Então nós temos que ser obedientes para estarmos cada vez mais próximos do Senhor. E aí vamos ler aqui Mateus 28. Mateus 28, 16. Só um minuto. Deixa isso mesmo. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhe ordenara. E quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Senhor nos dá uma ordenança e Ele nos dá essa promessa, irmãos. Então, o que a gente tem que entender é que não adianta nós passarmos horas e horas sentados na igreja, ouvindo a palavra de Deus, agindo como se fôssemos realmente filhos do Senhor, se nós não obedecermos os mandamentos do Senhor. Se nós tivermos apenas aparência de obediência, mas verdadeiramente nós não somos um cristão de verdade. Se a gente aparenta só religiosidade, mas a gente não pratica a palavra. Então, será que nós, nesse período, porque antes a gente não tinha tempo, e agora, na verdade, nós temos tempo de sobra. Quanto tempo você está colocando para obedecer ao Senhor? Quanto tempo você está sentando e fazendo uma comunhão com o Senhor Jesus? E eu não estou falando de religiosidade, porque se você pegar esse livrinho aqui e simplesmente você ler sem estar com o coração aberto, é igual você pegar um livro de contos, meus irmãos. Esse livro é água viva. Desse livro flui água viva, só que a gente tem que estar aberto para receber a palavra de Deus. A gente tem que estar aberto para saber que nós temos que obedecer. Não adianta nós lermos a palavra se a gente não tiver obediência. Não adianta nós lermos a palavra se não exala de nós a cristandade. Porque senão o que as outras pessoas vão dizer, vão olhar que Deus é esse. O que adianta ir para a igreja? O que adianta estar com a Bíblia debaixo do braço? O que adianta falar tanto de Jesus se não conhece Jesus? É muito triste, irmãos, mas acontece muito. E quando o Senhor fala que Ele vai separar o joio do trigo, Ele não está falando dos ímpios, Ele está falando de nós, da igreja. Então eu sei que é uma palavra um pouco mais dura, mas nós precisamos ouvir, nós precisamos entender para poder a gente não ficar cego, achando que está cumprindo as ordenanças do Senhor, quando na verdade não estamos. E agora eu vou colocar um louvor que na verdade
fala de como nós passamos por muitas coisas, mas se a gente estiver em Deus, irmãos, a gente vai sobreviver. Se nós estivermos realmente no Senhor Jesus, se nós estivermos firmados na rocha, se nós estivermos na obediência, nós vamos passar por tudo isso. Não ilesos. Não ilesos, porque nós somos humanos. Então a gente vai se ferir, a gente vai se machucar, nós vamos ter as nossas marcas, mas vai ser, a marca de cada um vai ser simplesmente para você dar testemunho ao Senhor. E não para te sucumbir, para te fazer sucumbir. Então vamos refletir um pouquinho sobre esse louvor. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Desde o auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, amanheci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que Você vai sobreviver, amado. Se você está debaixo da graça do Todo-Poderoso. Aleluias. tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, amanheci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Glória a Deus, amados. Vou encerrando, louvando e agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos aqui. Que o Senhor cada vez mais faça que nosso coração seja apto para receber a palavra dEle. Que cada vez mais o Senhor Jesus se faça presente na nossa vida e no nosso coração. Para que a gente seja conhecido, irmãos, como verdadeiros cristãos. E não simplesmente como hipócritas. Nós temos que fazer com que a luz de Cristo brilhe nas nossas vidas. E para isso a gente tem que obedecer o que o Senhor fala. E para isso a gente tem que se humilhar. E para isso a gente tem que se esconder e que o Senhor apareça no nosso lugar.
para isso a gente tem que se calar. Quem tem que falar por nós é o Espírito Santo de Deus. Então, peço que cada vez mais Ele nos capacite, Ele nos oriente, Ele nos dê sabedoria, Ele nos encha de vida, da palavra dEle, para que tanto eu como você sejamos servos obedientes, para que nós sejamos servos, e quando nós estejamos de frente ao Senhor, Ele olhe para cada um de nós e diga: servo fiel, serva fiel, eu estava te esperando. Glória a Deus, aleluia. Então, agradeço mais uma vez pela atenção dos irmãos e vamos continuar em oração, vamos continuar refletindo para cada vez mais nós Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.